Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Nos convido a baixar a cabeça. Pai, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por esse momento, pela oportunidade, pelo privilégio e continuarmos na Tua presença, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado conosco, nos sustentado. Obrigado pelo dia de hoje, pela chuva. É o Senhor que nos guarda, nos protege. É o Senhor que nos salva, que garante que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite, Deus. Que possamos sair daqui transformados, renovados, reavivados, de acordo com a Tua palavra. Nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, declaramos a Tua santidade. Obrigado, Jesus. Guarda aqueles que não vieram, o Senhor sabe a dificuldade de cada um, as intempéries, os imprevistos, e que nós que estamos aqui possamos ser agraciados com o Teu maná espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Vou ler. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Parecendo a galera hoje com o celular, né? O celular, o filho sumiu e tá com a cara no telefone. Mas é assim mesmo. Versículo 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, passou-se 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito de sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltaram com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Um outro texto, não precisa abrir não. Lá em João 15:5, Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se a gente fosse dar um título, poderia pensar lá, 3 dias sem Jesus, né? Quantos dias ficaram sem Jesus? 3 dias. 3 dias. Agora tem uma pergunta que incomoda. Maria e José, né? Perderam Jesus por 3 dias. Eu pergunto: você conseguiria ficar 3 dias sem Jesus?
3 dias sem direção, 3 dias sem a presença, 3 dias sem paz. A verdade é que tem gente, muitos de nós, que vive semanas, meses, anos sem Jesus e acha que está tudo normal, né? Os pais estavam lá caminhando de boa, né? Estava tudo normal, estava caminhando, estava bom. Mas a vida sem Jesus é apenas um movimento. Ó, câmera, foco. Foco no meu tempo. Perdão. Só um pai. Estava cortando essa cabeça. Glória a Deus. Foca aí. Então, a vida sem Jesus é só um movimento. Só um movimento. A galera estava passeando, né, sem ele. E ele fala lá, João 15, 5. Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. E a palavra fala, é nada. É nada. Não é pouco. É nada. É não fazer nada. Não é pouco. De repente a gente acha, não, a gente consegue pouco. Não. Não conseguimos nada. NADA, zero. É igual a colega de serviço. Zero absoluto. Zero. Né? Então, sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada. E aqui tem alguns pontos a considerar. Como nós perdemos Jesus de vista hoje? E hoje? Como que nós fazemos? Primeiro ponto, quando queremos que Jesus nos acompanhe, ao invés de nós seguirmos Ele. Olha o versículo 43. Lucas 2, 43. Terminado o dia da festa, ao regressarem com o menino, Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Então, saiu e largou para trás. Quantas vezes nós não fazemos isso? Né? Fazemos isso toda hora, todo dia, todo momento. Né? O irmão falou né, que de vez em quando a gente erra. Não, é toda hora. Né? Toda hora. Quantas vezes nós fazemos isso? Tomamos decisões e depois oramos. Senhor, abençoa. A decisão já foi tomada. Oh, Jesus, abençoa a minha decisão. Ela já foi tomada, ela não foi consultada, ela não foi antes planejada, apenas tomamos a decisão. E depois nós pedimos a bênção. Né? Quem deveria ser consultado não foi consultado. Foi comunicado da necessidade de mudar o cenário, de abençoar. Né? Agimos assim. Então, andamos na frente, saímos correndo na frente, largamos quem ia nos ajudar para trás. Né? Tomamos decisões nos relacionamentos, começamos sem oração, nos negócios são fechados sem oração, sem jejum, sem contemplar a palavra, sem direção divina, e a gente vai indo, achando que vai dar certo. O Senhor vai me abençoar. Vamos orar. Jesus vai abençoar. E vai tomando a direção da coisa, sem consultar quem deveria estar na frente. Né? O qual a gente saiu correndo e largou para trás. Largou, ficou lá. Nem viu que perdeu. Parou para pensar? Né? O pai e a mãe saíram e nem viu que a criança ficou para trás. Nem foi notar depois de 3 dias. Se existisse conselho tutelar, estava preso, né? Não estava preso. Se naquele tempo tivesse, estava lá enclausulado. Né? Então palavras são ditas muitas vezes sem filtro. Falamos coisas sem filtro, fundamentados que a verdade deve ser dita a todo momento e saímos atropelando. Então vivemos na frente e queremos que Jesus venha atrás. A gente vai correndo na frente, né? Pressionado por metas, por coisas do dia a dia, por necessidade de conseguir para justificar alguma coisa. E queremos que Jesus vá atrás, salvando. Mateus 6,33 fala: buscar primeiro o reino de Deus, e o resto vai ser
acrescentado. Então a gente tem que agir diferente. Aplicação prática para esse ensino: antes de decidir, a gente deve orar. É antes de tomar a decisão. Antes de pensar, de responder, devemos pensar. Antes de agir, consultar a palavra. Tudo é antes, não é depois, não é durante o processo. Depois que foi feito, aí a solução de contorno muitas vezes não é tão fácil. Então é antes. Antes de fazer alguma coisa, a gente consulta a Deus, não é depois. Jesus abençoa. Já errei, né, Jesus? Contorna aí e abençoa. Então, se Jesus não está na frente, nós vamos ter que mudar de rota, voltar para trás, corrigir o que está em desacordo e voltar no caminho. Entende que é cansativo? Você já andou 3 dias, vai ter que voltar, né? E voltar de novo. Então anda 2 vezes. Eu escutei de uma pessoa muito querida: quando a gente pega o ônibus errado, se a gente não descer logo, você vai parar no ponto final. E quanto mais demora para descer, mais longe fica ruim para voltar. Maior é o desafio. Então é melhor descer e corrigir. Eu fiquei pensando, essa parábola dele foi engraçada. Falei, é verdade, né? Eu já peguei uma vez o ônibus errado. Quando você fica com medo, receio de apertar a campainha, os outros vão ver que eu peguei o ônibus errado. Até parece que os outros estão preocupados que você pegou o ônibus errado, né? Eu fiquei estudado, eu ia no 2º grau, nem lembro, ficar com vergonha, peguei o ônibus errado, enquanto pensando ali, que hora que eu vou descer, a hora que eu vou esvaziar, na hora que eu vou esvaziar desse, ninguém vai ver o ônibus errado. Só que o tamanho da distância. Quanto mais nós insistimos, mais longe de onde deveríamos estar, estaremos. Aí demanda mais tempo, recurso, energia para voltar e fazer o caminho correto. Então, se Jesus não está na frente, nós estamos fora da rota. Outro ponto que podemos aprender: quando achamos que Ele está, mas Ele não está. Olha o versículo 44. Pensando, porém, que Ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e entre os conhecidos, pensando que estava lá. Muitas vezes a gente acha que Jesus está nesse trem. Eu acho. Não, tem gente que não acha, tem gente que tem certeza absoluta. Afirma, confirma e ratifica, né? Ratifica que Jesus está lá, né? Pensando que estava lá, estava no meio do grupo. Isso acontece hoje. É porque a gente está na igreja, então está tudo certo. Está na igreja, eu venho no culto, né? O irmão falou, bate o ponto no culto. No meu status eu posto um versículo bíblico todo dia. Tem um versículo lá no meu status. Nas minhas redes sociais tem um versículo. Então está tudo bem. Eu tenho amigos cristãos. Então Jesus está comigo. Vale a piada. Minha presença social, ela não é uma presença espiritual. O fato de ter um versículo no meu status, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu estar no hall de pessoas convertidas, não quer dizer que eu estou lá. Não é garantia de que está tudo bem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. Não, está aí. Está no meio aí. Ó. Nós estamos no meio aí. Não estamos no meio? De repente fica difícil de imaginar aqui, porque hoje somos poucos, mas multiplica vezes 10, vezes 20, vezes 30 a quantidade de gente. É bastante gente. Então no meio, está tudo beleza. Estão entre os irmãos. Está tudo bem. A gente pode estar no meio do povo, mais longe de Deus. Eu posso estar no meio da multidão, mais longe de Deus. 1 Coríntios 15, 33 fala aqui: as más companhias corrompem os bons
Costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Precisamos avaliar onde nós andamos, quem são as nossas amizades. Precisamos avaliar de fato os ambientes que nós frequentamos e avaliar, entender o que nós consumimos. Nem tudo que parece ser cristão é de Deus. Não é porque tem lá o título lá, cristão, é de Deus. Nem tudo que é cristão é de Deus. Mesmo porque o inimigo ele vai camuflar algumas coisas para tentar nos ludibriar. Não vai escancarar o pecado. Né? A gente cai de cara. Tem gente que cai de cara, né? Tem uns que é mais esperto. Ainda é ludibriado. Então, achando que ele estava lá, mas não estava. Outro ponto que nós podemos aprender. Quando procuramos em lugar errado. Né? Continuando aí, ó, versículo 44 mesmo. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. Andaram o dia inteiro e não. Então começaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Muitas vezes procurando entre pessoas. Procurou entre os parentes e os conhecidos. Tem gente que procura Jesus hoje no sucesso, né, nos likes, nas redes, no dinheiro, né, no dinheiro, na quantidade de dinheiro que a gente tem, quanto a gente consegue dispensar ali de dinheiro, de recursos, de bens, nos relacionamentos, na aprovação dos outros, o quanto os outros estão nos aprovando. E nos prazeres momentâneos, efêmeros, né, passageiros. Então, procuraram Jesus no lugar errado. Mas Jesus não está na distração. Não está lá no momento do filmezinho, na rede. Jesus está quando nós estamos em comunhão com a palavra. Ele está na intimidade, no quanto nós buscamos, como bem diz o irmão, no quanto nós nos envolvemos, né? Ele falou que hoje não era o dia do trabalho, né? Naquele momento, não era o dia dele trabalhar, era o dia dele dedicar ao Senhor. Devemos separar momentos de intimidade com Deus. Momentos de intimidade, estar ali, ó, buscando, orando, lendo, procurando se envolver mais com o Senhor. Salmo 121 fala que Deus nunca dorme. O Senhor nunca dorme. Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos. Então, sem Jesus, a paz ela vira ansiedade. É o que a galera tem hoje aí, ó, ansiedade. Sem Jesus, a paz vira ansiedade. A alegria ela vira um vazio. A galera não está alegre, tem um vazio existencial grande. A força do dia a dia vira cansaço. Quem não está cansado? Quem não está cansado, desgastado, revoltado? Né? E a nossa identidade era nada mais é que uma confusão de ideias quando nós estamos sem Cristo. Ficamos totalmente perdidos, cansados, confusos, ansioso, preocupado, porque não estamos com quem deveríamos estar. Estão preocupados com o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Está certo que a gente não vai ser relaxado. Não vou trabalhar, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Vou ficar parado aqui esperando o maná cair do céu. Não vou duvidar, vai que cai. Mas precisamos estar concentrados no que o Senhor tem para nós. Precisamos estar atentos aos sinais. E os dias eles são maus. Cada dia que passa vai tornando mais maus. Mais próximo é a vinda do Senhor. De repente a gente acha, não, estão falando isso aí desde quando escreveram a Bíblia. Sim, mas mais próximo é a vinda do Senhor. Sinais de guerra, de loucura, sinais aí de intempéries, de desgraças, de coisas ruins, eles estão só se intensificando.
E a gente acha que está tudo longe. Não, está perto. Está tudo perto. Outro ponto que podemos tirar desse texto. O que acontece quando ficamos sem Jesus? Olha, lembra lá dos discípulos no dia da crucificação? Medo, desânimo, confusão, galera fugiu, né? E eles estavam colados com o cara. Fugiu. Imagina, gente, que nem tanta experiência tem. Nem andamos tão juntos assim, nem temos tantas intimidades. Né? Quem estava junto teve medo, desanimou, ficou confuso, não entendeu muito. Por fim, fugiu. Sem Jesus, até quem andou com ele perde o rumo. Imagina nós. João 15, 5. Sem mim, nada. Presta atenção. Sem mim, nada podereis fazer. É nada, não é um pouco. É nada. Sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, nós até trabalhamos, mas não temos propósito. Podemos até viver, mas perdemos a direção. Podemos até respirar, está aqui tranquilo, respirando, vivendo, mas não teremos vida abundante. Sem Cristo não temos vida abundante. Mas a solução, o que nós podemos fazer para de fato estar com Cristo? Olha o versículo 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. O exemplo que eu disse do ônibus. Nós precisamos voltar todos os dias para a nossa conversão. Amém. E lembrar de onde saímos. Quanto mais eu demoro, mais longe de onde eu deveria estar, vou estar. Presta atenção. Quanto mais você demora, mais longe você vai estar. O primeiro passo é voltar. Precisamos reconhecer que nos afastamos de onde estávamos. Deus não rejeita a nossa volta. Amém. Deus não rejeita a nossa volta. É a gente que fica perdido no caminho. Lembra de... Tem algum registro bíblico que o Senhor rejeitou alguém? Não tem. Não tem. Somos nós que ficamos afastados. Um pai rejeita um filho, uma mãe rejeita um filho. Pode ter momento de chateação. A gente se chateia de repente com o comportamento do outro, mas a gente não rejeita. Ninguém fecha a porta. De repente, numa hora de estresse, de desapontamento, a gente fica assim, ressabiado, né? Distante. Mas fechar a porta, não corre. Deus não rejeita quem volta. E lá Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Então o Senhor continuamente está à nossa porta. Somos nós que continuamos insistindo em continuar indo para o caminho que a gente quer ir. Estou me lembrando, acho que alguns vão lembrar quando desativou a Estação Bispo. Antes tinha a Estação Bispo ali na prainha, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os busões iam para Bispo, né? Nosso provérbio era esse, né? Todos os ônibus iam para Bispo. Né? E nesse tempo eu estava na universidade, lá do curso que eu fazia, a universidade foi contratada para ajudar a fazer o estudo de viabilidade, de desativar e fazer o planejamento do tráfego. E lá no curso que eu fazia tinha uma cadeira que participava disso. Aí os professores colocaram os alunos para mapear as rotas de ônibus e fazer a contagem. Né? Não confiavam na contagem da catraca, do fluxo de pessoas. Eu ficava um aluno na frente, um aluno na catraca e um aluno no final. Cada ônibus tinha 3 alunos. Um contador, né? Vocês já viram um contador assim, a gente vai apertando e ele vai contando. Manual. E eu
fiquei na linha que ia lá do Bispo, lá por Pedra 90, passava no Osmar, Cabral. Então era uma linha longa, né? E quando estava escrevendo, eu lembrei, quanto mais a gente demora para descer, mais longe vai ficar, né? E como estava desativando, a galera estava perdida, então era comum pegar o ônibus errado. E os três ali contando, quantos entravam, quantos passavam na catraca e quantos descia, né? A continha tinha que bater, a quantidade que entrou igual a quantidade que desce. E não necessariamente todos que passam na catraca, porque tem gente que desce pela frente, tem gente que pula a catraca, tem criança que passa por baixo, tem um que entra pela porta de trás, e era só alegria, né? Depois fechar as continhas. Então a gente ficava naquele ali. 3 horas da tarde, né? Um solzinho fresco. Dentro do ônibus não tem banheiro. E era o expediente do curso, né? Então, dentro do ônibus não tem banheiro, não tem lanche. Tem pausa pro lanche. Bateu o sino do recreio, vamos lanchar. Não. Tarde inteira, aquele busão. Vai e volta. Vai e volta. Ar-condicionado funcionando? Sim, nem tinha ar-condicionado. Aí vai e volta, né? E no meio do expediente o professor mandava mensagem que era para mudar de linha. E se ele ia para outra linha, ele ia procurar o busão da outra linha. E assim foi indo, né? Foi legal, foi um momento de aprendizado. Mas que eu me lembro desse período, né, trazendo a palavra, que sem Jesus a gente fica desse jeito. Você vai e volta, sem rumo, sem entender, né? Como a gente era novo, era estudante, não entendia o propósito, só falou que era para ficar apertando o botãozinho na hora que via alguém passando na porta, né? Hoje eu entendo, hoje faz sentido, né? Mas naquele momento não fazia, então sem rumo, sem nada, só ali, desesperado ali para não errar a contagem. Muitas vezes nós agimos assim no nosso dia a dia. A gente não entende o processo, não consegue olhar o processo como um todo, mesmo porque falta conhecimento, falta expertise, falta envolvimento com quem conhece, e a gente tenta fazer ali sozinho o trem dar certo. Mas sem Jesus não vai dar certo. Então a gente precisa voltar para o caminho. O primeiro passo é voltar, continuamente estar voltando. É todo dia a gente precisa voltar. O pai e a mãe de Jesus voltou. Imagina, gente, o pai e a mãe que andava, né? A mulher pariu, ele voltou. Imagina nós, que estamos longe, nem intimidade temos direito, né? Precisamos continuamente voltar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, procurar no lugar certo. Olha lá. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam. Onde que o acharam? No templo. Precisamos procurar no lugar certo. Então nós vamos achar Jesus lá na rede social, lá, vendo aquele monte de narqueira lá. Vamos achar Jesus quarta-feira vendo o Flamengo jogar? Não é nada contra o time de futebol, né? Mas só uma comparação. Vendo na novela, vamos lá ver a novela lá, aquela imundícia lá. É lá que nós vamos achar Jesus. O lugar certo é a presença do Senhor, é na palavra, com a comunhão com quem está com o Senhor, é na oração. Amém. É junto com quem anda com o Senhor. Onde que eles vão procurar? No templo. Vou procurar Jesus lá no boteco, lá na esquina. Eu tenho que me fazer de louco para ganhar os loucos. Vou lá no boteco lá. Vou me fazer de bêbado para ganhar os bêbados. Invernar na cachaça. Vou lá na promiscuidade, vou lá no zero lá, me fazer de louco para ganhar os loucos, invernar lá na promiscuidade, para converter as prostitutas e os homossexuais para o Evangelho. Funciona assim. Jesus, ele está onde ele sempre deveria estar. Onde ele estava? Na casa do Pai. Jesus estava na casa do Pai. Ouça a palavra, versículo 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito das
da sua inteligência e das suas respostas. Jesus estava onde deveria estar, na casa do Pai. Estava fazendo o quê? Tratando do assunto do Pai, da palavra. Onde nós vamos achar Jesus? Na palavra, né? Não vai ser nas redes sociais, vendo o que não deve, imaginando que vai sair dali um milagre ali e solucionar o nosso problema, né? Que nós vamos entender que a Bíblia, ela é o nosso GPS para a nossa alma, ela que calibra o nosso caminho. Amém. E se a ferramenta ela não for manipulada direito, se a gente não colocar o ponto de onde nós estamos, para onde nós queremos ir de maneira precisa, nós vamos para o caminho errado. A gente sai de lá e vai para o caminho errado. E quanto mais demora para voltar, mais longe nós vamos ficar. Quanto mais demora, mais longe fica. Então, se a gente não se habitua com a leitura, com a vivência do Evangelho, mais no escuro nós vamos indo, para mais longe. Né? E João 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo é Ele. Não adianta ficar inventando coisas, inventando moda. Só o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Só Jesus pode nos trazer de volta do caminho ermo, né? E sem Jesus nós perdemos a intimidade, perdemos a direção, perdemos o equilíbrio, perdemos o sentido das coisas. Quantos não estão perdidos? Então a gente precisa estar com Jesus. Aleluia. Versículo 52, a palavra fala que Jesus cresceu em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, quando a gente anda com Ele, nós vamos crescer em sabedoria, estatura, graça. Primeiro diante de Deus, depois dos homens. E a presença do Senhor restaura nossa sabedoria, nosso crescimento, a estatura. Vamos crescer como pessoa. E nossa espiritualidade, que é a graça. Então, com o Senhor, nós temos essas restaurações. Sem Ele, nós vamos ficar perdidos aí, ó, só batendo cabeça, andando para longe, totalmente, em locais erros. Eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje, né? Para quem está assistindo agora, não sei qual que é o desafio que você enfrenta, mas eu sei que sem o Senhor, dificilmente nós vamos conseguir vencer. Pode parecer, a gente pode pensar lá no versículo 44, pensando que ele estava lá. A gente pode pensar que dá certo, parece, eu tenho a impressão, né? Estou pensando, parece, eu tenho a impressão que vai dar certo. Não, pode ser. Não vai dar. Né? Estou me distanciando, mas eu estou de olho no ponto onde eu deveria estar. Continuo me distanciando, estou vendo o ponto de longe onde eu deveria estar. Parece que está dando certo. Parece. Mas, no final, sem Jesus, nada do que deveria ocorrer vai ocorrer. Vai dar errado. É igual a gurizada fala hoje. Vai dar merda. Vai se lascar. Nós vamos nos se lascar se a gente não continuar no caminho que o Senhor determinou. Parece que vai dar certo, né? Parece que vai dar certo no meu serviço, na minha vida, no meu ministério, no dia a dia, com os meus filhos. Parece, está parecendo, mas não vai. Sem Jesus, nada disso. Para a gente concluir,
Você já passou alguns dias sem Jesus? Achando que está com Ele? Igual aqui. Estamos na multidão. Estou achando que eu estou com Ele. Já andei 3 dias aí, ó. Estou achando que eu estou com Ele. Já parou para pensar? Talvez nós não tenhamos abandonado a igreja. Não abandonei a igreja não. Vem até sexta, né? Culto de cura e libertação, não tenho doença. Ainda não fiquei possuído, né? Endemoniado, babado, não. Então ainda vem sexta. Interessante você falar de novo, né? Não abandonei a igreja, mas abandonei minha intimidade com Deus. Não leio a Bíblia, não oro, não tenho intimidade. Venho aos cultos, escaneio o QR Code, na hora que a pastora puxa o extrato, aparece meu nome lá. Então, contribuo. Talvez eu não tenha negado a minha fé. Não neguei a fé, eu falo que sou cristão, sou evangélico. Quando os amigos, os colegas perguntam, não, sou evangélico, eu na igreja assisto. Mas o coração está frio. O coração está frio. Falta intimidade. E hoje não é dia de culto, mas é dia de reencontro. Amém. Dia de nós reencontrarmos, voltarmos e reencontrarmos. Sim. E a gente está hoje. Tem que estar lá no templo, escutando, orando, observando, crescendo. Ela fala que o Senhor crescia em estatura e em graça. Então precisamos estar crescendo. Sem Jesus podemos até sobreviver, mas nunca vamos ter vida em abundância, plenamente. A galera andou aí, 3 dias, nem perceber que estava assim. Muitas vezes estamos assim, nem percebemos a correria do dia a dia. E nada mais é que coisas do inimigo, como bem disse o irmão, que nós tiramos o foco da nossa vida, tiramos a prioridade, a qual deve ser estar com o Senhor. Eu não estou dizendo para abandonar serviço, abandonar as outras coisas, mas não perder a prioridade. Qual é a nossa prioridade? Buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino? E a sua justiça. O resto, todo o resto, vai ser acrescentado. Eu me esqueci da referência, mas me lembrei do texto que fala que o Senhor que não vai deixar faltar nada, nem Salomão vestiu como as flores do campo, e as aves no momento oportuno elas têm, é um salmo, né? As aves no momento oportuno elas têm o alimento certo. Devemos buscar o reino, o resto, todo o resto vai ser acrescentado. E sem ele, nada vamos fazer. A palavra fala nada, não é algumas coisas, é nada. É nada. Então, para concluir, quero te convidar a ficar em pé. Nada nós vamos fazer se não estivermos com o Senhor. E nesse domingo, é um domingo chuvoso, bom de estar na cama, embaixo da coberta, de repente tomando uma sopa quente, alguma coisa assim, né? Escolhemos estar na presença do Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu sei que o Senhor, Ele pode nos trazer de volta, se a gente quiser. Se quisermos, podemos voltar o caminho de onde saímos. Deixar de estar na rota enganosa, na rota errada.
podemos estar com o Senhor todo mundo. Se nós quisermos, é acordar um tempinho mais cedo, 10 minutinhos, 5 minutinhos a mais, fazer seu devocional, orar, separar um tempo para ler a palavra, meditar, né? Estamos num propósito de jejum ali, não tem a escala de jejum, cada um faz o seu dia, de repente não consegue jejuar, tem dificuldade, separa um tempinho para orar, para estar com o Senhor, né? Ou abra mão de alguma outra coisa, né? Não consigo jejuar, não. Abre mão de ficar na rede social, abre mão de assistir, de repente, aquele programinha que te chama atenção. Separa lá 5 minutinhos para ler a palavra, ter comunhão. E eles estavam andando com Cristo, achavam que estavam andando e não estavam juntos. Pode ser que nós estejamos nesse engano. Eu já frequento a igreja, até prego, canto, mas não estamos juntos no caminho. Temos a impressão, pensando que está. Podemos estar pensando, o fato de eu estar não garante a minha presença. Nós estamos pensando que eu estou. Baixe a cabeça. Pai, te damos graças a Deus pelo dia de hoje. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela chuva. Obrigado, Senhor, pela presença de cada família aqui em Besançar. Obrigado, Senhor, por quem está assistindo agora, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Declaramos, Pai, que talvez estejamos andando de caminho adverso da onde o Senhor está. Talvez estejamos achando que estamos com o Senhor, Pai, mas já desviamos do caminho há muito tempo, Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos a voltar ao caminho. Ajuda-nos a estarmos continuamente na Tua presença, caminhando com o Senhor. Lembra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas decisões, do nosso achismo, daquilo que nós pensamos que estamos fazendo, que convém, mas na verdade não convém, Pai. Muda a nossa direção, muda a nossa vida, muda, Senhor, o nosso entendimento, que tenhamos os nossos olhos abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor há de se fazer, Pai. Que os nossos ouvidos estejam limpos, Senhor, e abertos para escutar a Tua palavra, a Tua direção, o Teu ensino, Senhor. Fala aos nossos corações, Jesus. Tira-nós, Senhor, do lugar de onde estamos, que não convém estar, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer, te adorar agora neste momento. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado pela experiência de estarmos com o Senhor de verdade, Senhor. Fala conosco. Que nós possamos voltar para casa na Tua dispensação, na Tua presença. Que tenhamos uma semana diferente, Senhor, de conquista e vitória de acordo com o Senhor. Que tenhamos experiências novas com o Senhor essa semana, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a levar a Tua palavra para alguém que não conhece. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos o pão da vida de verdade, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos fazer a diferença, que sejamos diferentes, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Ajuda-nos a voltar. Você pode levantar a mão do seu irmão e declarar que o Senhor te abençoe de guarde, que o Senhor possa prosperar o seu rosto sobre ti. Amém. Vai em paz, meu querido. Tenha um final de semana de vitória, tenha uma semana de vitória abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor possa estar na tua vida plenamente todos os dias dessa semana. Vai em paz, ter uma semana gostosa, um restinho de domingo edificante. Aleluia. Chuva bem no dia de hoje, em nome de Jesus.